Sonhos. Hoje nós vamos falar sobre sonhos. Você já teve sonhos que te marcaram? Você já acordou uma vez de madrugada sonhando algo assim que parecia ser tão real, tão verdadeiro, e você acordou no meio da madrugada e se deparou que você estava num sonho tão profundo, mas parecia ser tão real? Você já teve a sensação de estar em algum lugar e você estava em perigo, ou você estava fugindo de uma fera, ou como se alguém estivesse te perseguindo? Você já teve sonhos assim? Você sabia que Deus, Ele tem várias formas de falar com a gente e um deles é através de sonhos? Muitas pessoas, elas ignoram os sonhos. Elas sonham, elas acordam, elas ficam às vezes rolando na cama, porque aquele sonho marcou a vida dela, mas ela não ora, ela não se atenta aos sinais. E é muito importante que você reaja ao sonho que você teve, principalmente se aquele sonho, ele é um alerta. Se você teve um sonho que parecia que alguém estava sendo roubado ou que alguém estava te atacando, é muito importante que você levanta da cama, você dobra o teu joelho e você entra em oração. Ore o Salmo 91 quando você estiver passando por ataques na madrugada. Quando você acorda num pesadelo, num sonho terrível, num sonho que parecia ser tão real. Eu já tive várias experiências na minha vida através de sonhos, coisas que eu sonhei que realmente aconteceram, coisas que Deus me avisou através de sonhos e que depois de alguns dias aconteceram. E claro, existem sonhos que são frutos da nossa imaginação, frutos dos nossos pensamentos. Então geralmente quando você acorda e você teve um sonho e aquilo não te marcou, ou você acorda assim, você não se lembra direito daquilo que você sonhou, às vezes pode ser algo da sua imaginação, mas existem sonhos que marcam muito a vida da gente, que você acorda e você pensa assim: meu Deus, foi tão real aquilo que eu sonhei, foi tão claro aquilo que eu vi, eu pressenti, foi tão real, parecia que eu estava naquele lugar, parece que aconteceu de verdade, mas era um sonho. Ali sim é recado de Deus para tua vida. Eu tive um sonho uma vez com o meu irmão. Eu tenho um irmão e duas irmãs, meus melhores amigos, e eu tenho uma ligação espiritual muito forte com a minha família, principalmente com o meu irmão. E o meu irmão, ele mora em São Paulo. E um dia eu acordei de madrugada. A gente tem um fuso horário de 5 horas. Então eu acordei de madrugada. Aqui na Áustria isso era assim entre 4 e 5 da manhã. Eu acordei num pesadelo muito profundo. Eu via ele fugindo. Eu via ele passando por muita luta, correndo, e pessoas correndo atrás dele. Foi terrível o que eu senti. E eu acordei no meio daquela batalha toda, naquele sonho, naquele pesadelo, e eu clamei a Deus. Eu clamei pelo sangue do Cordeiro, para que o sangue do Cordeiro cubra o meu irmão e livra ele de todo o mal. E depois disso eu voltei a dormir. E pela manhã eu mandei uma mensagem para ele. Eu disse: mano, eu tive um sonho com você. Foi tão real. Eu vi você sendo perseguido. Eu vi você passando por muita luta. E aí ele me falou assim: mana, mas como que você sabe disso? Eu falei: eu sonhei. Eu tive um sonho essa noite. Ele disse: mas esta noite eu fui perseguido. Na época ele cursava faculdade em São Paulo. E ele tinha que pegar 2 ônibus até que ele chegava no bairro onde ele morava. E ele disse: mana, eu tava num ponto de ônibus e veio 2 rapazes. E eu atravessei a rua quando eu vi eles vindo, porque eu senti medo. E quando eu atravessei a rua, eles atravessaram a rua também. E eu saí correndo e os caras correram atrás de mim. Eles me perseguiram e eu consegui fugir deles. Eu tive que pegar um outro ônibus, fazer um outro percurso para me livrar.
Eu passei muito medo e eu pressenti tudo. Eu pressenti aqui na Áustria, distante fisicamente, mas tão perto espiritualmente, porque temos uma conexão espiritual. Então, naquele momento que ele estava sendo perseguido, Deus me avisou em sonhos. Deus me avisou, eu fui acordada no meio da madrugada e eu orei, eu clamei. E eu tenho certeza que quando eu clamei, Deus cortou o laço. Deus deu livramento. Deus deu sabedoria para ele. O mal foi vencido, porque houve uma intercessão divina através da oração. Foi muito forte o que aconteceu. Ele me disse, foi tudo tão rápido, mas eu consegui me livrar. Eu passei muito sufoco. Então imagina, você correndo, fugindo, e eu pressenti tudo. Então ali foi o sinal de Deus na minha vida, que ele estava sendo atacado. Então quando você tem um sonho pela madrugada, de alguém te atacando, de alguém te perseguindo, ou uma fera te atacando, ou você sonha com alguma coisa que te marca, você precisa entrar em oração, porque ali é o mundo espiritual te avisando. Tem alguma coisa em percurso, tem alguma coisa para acontecer. Ora, minha filha, ora, meu filho, porque a oração, ela corta o laço. A oração, ela desfaz o mal. A oração é poderosa. Então Deus, ele sempre envia os seus sinais. Nós muitas vezes não compreendemos. Eu tive muitos sonhos quando eu era criança sobre tudo que eu vivo hoje aqui na Áustria. Eu sempre sonhava em morar na Europa, em morar num lugar montanhoso. E aquilo, eu sonhava, eu acordava de noite, de madrugada, sonhando. Aquilo era Deus colocando na minha vida, no meu destino, no meu coração. E muita coisa que eu sonhei, hoje eu vivo. Então, Deus tem os seus meios de falar com a gente através de sonhos. Sonhos são recados de Deus para nossa vida. Então, nunca ignore os seus sonhos. Nunca ignore. Quando você sentir medo no sonho, quando você sentir angústia, quando você se sentir desesperada, ore. Ore e te apegue em Deus. Peça para Deus te revelar, peça para Deus te mostrar. Muitas vezes Deus mostra, outras vezes Deus não mostra. Porque nem tudo Deus mostra pra gente. Mas Deus, ele atende toda a oração. Toda a oração que é feita aqui na terra, ela é ligada no céu. Então sempre ore. Ore porque Deus, ele vai te ouvir. Deus envia os anjos dele. E uma outra coisa que eu também quero falar para vocês é que Deus, ele coloca sonhos na vida da gente muito maiores do que a nossa capacidade humana. Muitas vezes você tem um sonho e você pensa assim, meu Deus, mas é impossível para mim. Eu não tenho essa condição financeira, eu não tenho como realizar tal coisa, eu não tenho como comprar tal coisa. Mas aquilo ali é um sonho que Deus colocou no teu coração. E o sonho que Deus coloca no coração da gente, ele se concretiza, ele se realiza. Pode demorar, pode passar anos, mas ele vai acontecer. Porque foi o próprio Deus que colocou isso para a tua vida, que colocou essa promessa em você, que colocou esse sonho no teu coração. Muitas vezes, perante os nossos olhos, é impossível, mas Deus, ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus que tudo pode. Então, é tão gostoso quando a gente sonha e sonha grande. Nunca tenha medo de sonhar. Nunca tenha medo de sonhar grande. Porque o nosso Deus, ele é muito grande. Ele é dono de tudo. Ele é poderoso. Ele tem todo o poder. Então, às vezes, as pessoas, elas não realizam os seus sonhos porque elas acreditam que elas não são capazes. Muitas vezes a visão delas é pequena, o olhar delas é pequeno perante as coisas, perante os sonhos. Elas pensam assim, é impossível para mim, e elas esquecem de pedir, elas esquecem de acreditar que aquele que te fez a promessa, ele é um Deus que tudo pode. Então não tenha medo de sonhar.
Acredita nos teus sonhos. Pode demorar, porque toda promessa, todo sonho, ele tem o seu tempo, a sua preparação. Então muitas vezes os sonhos que vêm de Deus, as promessas que Deus tem para nossa vida, elas demoram para acontecer, porque exige preparação. Deus não pode entregar para nós, para mim e para você, aquilo que Ele sabe que nós não estamos preparados para viver na totalidade. Então Deus, Ele precisa preparar a gente. E Ele coloca o sonho no teu coração e Ele vai te moldando, Ele vai ajustando as coisas. Quando tudo estiver encaixando, quando você estiver preparada, quando você passou pelo deserto, quando você suportou, quando você venceu o deserto, os momentos difíceis, muitas vezes depois, quando as suas forças estão pequenas, o milagre acontece. Mas o importante é nunca desistir e nunca perder a esperança e a fé. Porque aquele que acredita, aquele que sonha, aquele vive a totalidade e a promessa no tempo de Deus. Não é no nosso tempo, é no tempo dele. E é perfeito, é lindo e tudo dá certo. Hoje eu senti no meu coração de entregar essa palavra para vocês, compartilhar com vocês a experiência que eu já tive, uma delas, claro que eu tenho várias. Então deixa o teu like nesse vídeo se você gostou dessa palavra, compartilha essa mensagem com uma pessoa especial. Um beijo bem grande no coração de cada um de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!